No vídeo de hoje vamos falar sobre avaliação do desenvolvimento para alunos da educação inclusiva e da educação especial e qual a relação direta da avaliação do desenvolvimento com a adaptação curricular. Mas o que é a avaliação do desenvolvimento? Primeiro, ele é um processo contínuo de acompanhamento da criança. E segundo, ela deve ser sistematizada por meio de testes ou escalas. Em outras palavras, é quando verificamos se o aluno atingiu ou não todos os marcos do desenvolvimento esperados para a sua atual idade. Mas o que são, esses marcos do desenvolvimento? Bom, os marcos do desenvolvimento são os momentos em que a criança adquire novas habilidades, que geralmente se enquadram em categorias como capacidades cognitivas, motoras, sociais, emocionais, ou de linguagem e de comunicação. Então, a avaliação do desenvolvimento nada mais é do que um processo contínuo de acompanhamento do desenvolvimento, sistematizado por meio de testes ou escalas. A avaliação do desenvolvimento é como uma avaliação diagnóstica, tá? Só que, porém, ela é voltada para aspectos desenvolvimentais. O que é isso? A avaliação educacional diagnóstica ela é uma ferramenta que ajuda o educador a entender o que o aluno já aprendeu sobre um determinado assunto. Por exemplo, uma avaliação diagnóstica de matemática irá elucidar o que o aluno aprendeu sobre matemática, ficando mais fácil do educador entender as necessidades específicas do aluno para aquela disciplina, para a matemática. Porém, uma avaliação do desenvolvimento ela pode ser uma avaliação diagnóstica, só que voltada para aspectos desenvolvimentais, que vamos chamar de avaliação diagnóstica pré-acadêmica, porque avaliaremos aspectos do desenvolvimento que antecedem o conteúdo acadêmico. É importante também entender que a avaliação do desenvolvimento ela não possui a finalidade de fechar um diagnóstico. Por mais que a pessoa apresente atraso no desenvolvimento, esse critério isolado não é determinante para um diagnóstico. Só quem faz diagnóstico é o profissional da saúde, psicólogos, médicos, psiquiatras, neurologistas, pediatras, enfim. Outra coisa, a avaliação do desenvolvimento ela não é uma avaliação neuropsicológica. Embora a avaliação neuropsicológica avalie alguns aspectos gerais do desenvolvimento, essa avaliação é muito técnica e específica, pois inclui testes neurológicos e psicológicos específicos, anamnese médica a partir de entrevistas com pacientes, seus familiares, escola, e observação clínica também. Por isso, o profissional que realiza a avaliação neuropsicológica deve ser um psicólogo especialista em neuropsicologia. Já a avaliação do desenvolvimento ela pode ser aplicada por profissionais da educação, sem necessidade de uma especialização específica. Então, se você é da área de educação, entender em que momento do desenvolvimento o seu aluno está é extremamente importante, porque esse desenvolvimento ele tem relação direta com o aprendizado do objetivo educacional que você quer ensinar. Principalmente se o seu aluno ele tem algum diagnóstico ou deficiência ou transtorno do aprendizado. Tá? Isso porque alunos com deficiência que possuem dificuldade de aprendizado, geralmente eles têm atraso no desenvolvimento associado. Atraso no desenvolvimento ocorre quando o aluno não atingiu ainda todos os marcos do desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional, da área de linguagem, de comunicação, na idade esperada. Isso quer dizer que o seu aluno ele pode ter 10 anos de idade, mas isso não significa que ele aprendeu todos os marcos esperados por uma pessoa de 5 anos de idade, por exemplo. Não é a idade que irá definir o que o aluno aprendeu ou não. É a avaliação do desenvolvimento. E o desenvolvimento ele pode ser dividido em várias áreas, mas aqui nós vamos dividir em 5 para facilitar. Desenvolvimento motor, linguagem, cognição, socialização e autocuidados. Quando você sabe exatamente em que área o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem possui atraso no desenvolvimento, você consegue entender a distância entre o atual nível de desenvolvimento do aluno e os pré-requisitos do objetivo educacional que você deseja ensinar. Eu chamo essas extremidades de distância entre o ponto A e o ponto B. Imagine uma linha onde existem duas extremidades. Um é o ponto A e o outro é o ponto B. O ponto A é o atual nível de desenvolvimento do seu aluno e o ponto B é o objetivo educacional que você quer ensinar. Entre o ponto A e o ponto B, existe uma distância que pode ser curta ou longa. Quanto mais curta,
for essa distância, mais fácil será o aprendizado do aluno, independente do diagnóstico. Porém, quanto maior for essa distância, mais difícil vai ser esse aprendizado. É importante a gente destacar que todos podem aprender, independente do diagnóstico. Porém, muitos alunos não aprendem justamente porque professores definiram um ponto A e um ponto B inadequado para os seus alunos. Exemplo de ponto A e ponto B adequado. Ponto A, realiza operações de adição com quantidades de até 2 dígitos. Um exemplo. Ponto B, realizar operações de subtração com quantidades de até 1 dígito. Repare que a distância entre esses dois pontos ela é curta e perfeitamente alcançável, já que o aluno dominou os pré-requisitos para aprender a operação de subtração. Agora um exemplo de ponto A e ponto B inadequados. Ponto A, o aluno entende o conceito de quantidades até o número 5. Ponto B, realizar operações de subtração com quantidades de até 1 dígito. Aqui a distância entre esses pontos ela é maior, porque ainda existem muitos pontos implícitos. O aluno precisa aprender quantidades maiores, precisa aprender adição, etc. Isso só para começar a trabalhar com subtração, né? Existe muita coisa aí no meio do caminho. Esse aqui é só um exemplo, tá? Para ilustrar o conceito para você. Acontece que nem sempre o objetivo que queremos ensinar, ou seja, o ponto B, está adequado para o aluno. Tudo vai depender do ponto A desse aluno, que deve ser determinado através de uma avaliação do desenvolvimento. Quando você realiza uma avaliação do desenvolvimento nas áreas de desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional, de linguagem, autocuidados, você tem a garantia de definir um ponto A que faz sentido para o seu aluno. Então, pode verificar se o ponto B está ou não de acordo com as necessidades atuais do seu aluno. Ensinar exatamente o que o seu aluno precisa aprender agora é o conceito-chave por trás de um currículo adaptado. O currículo adaptado nada mais é do que um ponto A e B bem definidos, adequados para as necessidades específicas de aprendizado do seu aluno. Mas, Leandro, eu sou professor de matemática, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia. Por que eu preciso avaliar o desenvolvimento de autocuidados? Por que eu preciso avaliar o desenvolvimento da linguagem? O que tem? Qual é a relação? Qual é a relação entre o desenvolvimento de autocuidados com o desenvolvimento, o aprendizado de matemática? Olha, 2 palavras para você, tá? Desenvolvimento global. O que é isso, O desenvolvimento global ele é um conjunto de habilidades responsável pela autonomia de um indivíduo. É importante que nós, seres humanos, temos alcançado, desenvolvido todas essas nossas capacidades de funcionamento, nossas habilidades. Quando algo não vai bem nessas funções, nós dizemos que temos um atraso no desenvolvimento global. Em outras palavras, o desenvolvimento ele não é isolado, ele é global. O atraso de uma área de desenvolvimento ele prejudica a outra. Olha, imagina um aluno que não atingiu os marcos na área de linguagem e socialização. Esse aluno pode não conseguir, por exemplo, fazer perguntas de que precisaria para tirar as suas dúvidas na aula de matemática. Além disso, a dificuldade em manter conversas pode privar esse aluno de inúmeros momentos do seu cotidiano de aprendizado. Por exemplo, em brincadeiras, em cantigas e com os amigos, em jogos, e momentos que ajudariam o aluno a desenvolver esse conhecimento que seria importante na hora da aula de matemática. Mas, Leandro, se o meu aluno ele possui atraso no desenvolvimento na área de autocuidados, olha só, autocuidados, qual é a relação que autocuidados tem com o conteúdo do currículo escolar? Bom, vamos falar o que é autocuidados, Autocuidados é a prática de atividades que indivíduos iniciam e realizam em seu próprio favor para manter a vida, a saúde, o bem-estar. E quando um aluno cuida de si próprio, ou seja, alimenta-se sozinho, consegue usar o banheiro com independência, entre outras atividades. É quando isso acontece, Mas qual é a relação disso com a educação? Vamos lá. Acontece que a área de autocuidados ela tem total relação com a autoestima. E essa, por sua vez, com a capacidade de realização e a independência. O poder de um indivíduo em engajar-se em operações essenciais de autocuidados reflete diretamente na sua autoestima e independência. Em outras palavras, um aluno que não aprendeu a fazer a sua higiene bucal sozinho, escovar os dentes, dificilmente
realizará uma atividade escolar com autonomia. Não importa qual disciplina você selecione, você sempre vai querer que o seu aluno tenha poder de realização e tenha independência. Isso é importante para a gente poder ensinar. Imagina aquele aluno que não faz nada sozinho, está sempre pedindo ajuda, que não realiza, não cria, não se arrisca em tentar, né? O aluno fica ali estagnado, sempre esperando uma ajuda. E ele acaba ficando dependente de ajuda. E a gente não quer isso. Trabalhar na área de autocuidados ajuda o aluno a sentir essa independência, a se permitir realizar na sala de aula. E a gente precisa de alunos assim, que testem, né, a sua capacidade, que se coloquem em risco, que experimentem, que errem. A gente precisa de alunos assim. Por isso, entender as lacunas do desenvolvimento de autocuidados do seu aluno, através de uma avaliação do desenvolvimento, é relevante para efetivar a educação inclusiva de qualidade. Importante ressaltar que, dependendo das necessidades específicas de cada pessoa, algumas tarefas de autocuidado podem ser adaptadas ou necessitar de um tipo de ajuda específica, tá? Por exemplo, uma pessoa com dificuldade motora nas mãos, ela pode não conseguir amarrar o cadarço do sapato, do calçado, né, por uma questão física, né? Não é uma questão de aprendizado, é uma questão física. Nesses casos, meios alternativos devem ser utilizados, tecnologias assistivas. No caso do calçado, você pode trocar de calçado, por exemplo, né? A gente não pode esperar que um aluno que tenha uma dificuldade de movimento nos dedos faça um nó perfeito. Por exemplo, né? Isso pode exigir algo que não esteja ao alcance do aluno agora. Tá? Não faz sentido isso. A gente tem que ter esse bom senso. Tá bom? Outra coisa que acontece muito é exigir de um aluno escrever com letra cursiva, por exemplo. Às vezes o aluno não tem a habilidade motora específica para escrever com letra cursiva, ou isso é muito custoso, custa um alto nível de energia para o aluno, cansa ele, chega até a doer escrever com letra cursiva, quando isso poderia ser facilmente substituído por algum outro recurso, digitação, por exemplo, num dispositivo, num teclado, num computador, num tablet. Mas aí tem outros casos também que me perguntam assim: olha, Leandro, o meu aluno ele já é um adolescente, tem 15 anos de idade. Faz sentido avaliar os marcos do desenvolvimento esperado de lá para a infância? Olha, a resposta é sim, porque todo marco do desenvolvimento não alcançado abre uma lacuna que prejudica o aprendizado hoje, atual. Por exemplo, um aluno com 15 anos que ainda não desenvolveu habilidades de socialização para manter uma conversa por 2 minutos, geralmente, tá, apresentará dificuldade na alfabetização ou na produção de textos. Por quê? Porque a capacidade de dialogar ela é fundamental para a construção de narrativas. Logo, faz sentido sim fazer uma avaliação do desenvolvimento para alunos mais velhos, até mesmo adultos, porque não podemos olhar apenas a idade do indivíduo e assumir que ele já aprendeu tudo o que tinha para aprender, principalmente se esse aluno tem dificuldade de aprendizado, tá? Mas não tente fazer uma avaliação do desenvolvimento sem uma forma sistemática de trabalho, através de testes, protocolos e escalas. Não dá para avaliar o desenvolvimento de um aluno só com base na idade e na nossa observação. É o mesmo que dizer, ele tem 2 anos, eu acho que ele já devia estar falando. Né, algumas palavrinhas, né? Já viu o pessoal falando assim? Ou então, ele já tem 10 anos, eu acho que ele já deveria estar alfabetizado, já deveria estar escrevendo. A avaliação do desenvolvimento ela é bem mais complexa do que uma simples observação em relação à idade de um aluno, né? E o que se espera dessa idade. Também não podemos simplesmente comparar o aluno com outras crianças próximas. Isso porque crianças podem apresentar desenvolvimento acima da média em algumas áreas e, ao mesmo tempo, apresentar desenvolvimento abaixo da média em outras áreas. Olha, não é produtivo ficar comparando os alunos assim. Não é produtivo comparar um aluno com atraso no desenvolvimento da linguagem com um aluno, com outro aluno com um desenvolvimento da linguagem além do esperado para a idade dele. Percebe que vai ter um conflito aqui? Por isso, a comparação ela deve ser desencorajada, já que você terá acesso a pequenas amostras e irá comparar um aluno com 2, 3 no máximo. Por isso, a necessidade de um instrumento de avaliação do desenvolvimento. Esses instrumentos eles são baseados em estudos que analisaram o desenvolvimento de milhares de pessoas e não só de uma pequena amostra isolada. Quando você usa um instrumento de avaliação do desenvolvimento, você compara o seu aluno com a média do desenvolvimento esperado de milhares de outras pessoas. Isso torna a avaliação mais assertiva, mais fiel. Para fazer a avaliação do desenvolvimento do jeito certo, precisamos de um processo contínuo de acompanhamento da criança e sistematização
por meio de testes, escalas e protocolos. Dessa forma, nós garantimos que todos os alunos serão avaliados da mesma forma e comparados com a média esperada de desenvolvimento para aquela idade. Mas eu vou ser sincero, tá? Realizar essa avaliação de forma sistematizada não é tão simples de executar. É importante, só que não é fácil. Você vai precisar de tempo com o aluno para realizar uma avaliação do desenvolvimento da maneira adequada. Pode ser necessário ficar sozinho com o aluno algumas vezes, algumas horas inclusive, num ambiente livre de distrações. Por essas razões, se você for professor regente, tanto da educação infantil, dos anos iniciais do fundamental, ou dos anos finais do fundamental, ou até mesmo do ensino médio, talvez você não consiga realizar uma avaliação do desenvolvimento, pois fazer isso em sala de aula, junto com os outros alunos, pode ser quase impossível.